Então, evitem ficar manipulando o jaleco de vocês, mesmo tendo usado sobre ele o capote TNT gramatura 40, tá? Mesmo sobre o teu jaleco com esse capote, evita ficar manipulando ele. Para levar para um lado e para o outro, Felipe, como eu vou levar para casa meu jaleco, como eu vou levar pelos corredores? Ele tem que ser condicionado em um saco plástico, tá? E ser retirado somente para ser lavado. Não misturem o jaleco de vocês com a roupa do dia a dia, tá? Dentro da máquina lavar ou tanque, tá? Para desinfecção de jaleco, a gente mergulha em uma solução de hipoclorito de sódio, que boa, de 2 a 2,5%, diluído em 4 partes de água, por 30 minutos. Depois essa água pode ser fervida, tá? E lavado. Essa parte aqui boa é legal em jaleco branco, tá? Um jaleco que tem cor, eu vejo algumas pessoas usar jaleco colorido, eu também uso. A que boa pode desbotar esse jaleco. Então, em alguns casos a gente não consegue desinfetar com que boa. Isso aqui é um exemplo de jaleco normal, que antes do corona, somente ele era utilizado em procedimentos semicríticos. Após corona, vai ser utilizado sobre ele, isso nas clínicas da universidade, um capote de TNT ou outro material semelhante de gramatura 40, que é a espessura do tecido, tá? E esse capote ele não precisa ser estéreo, mas ele tem que ser descartado após o procedimento. Os aventais cirúrgicos, então. Isso o corona não mudou nada pra gente. Antes do corona, após o corona, isso se manteve igual. Esses capotes cirúrgicos, eles têm que ser estéreis, tá? Eles não são como procedimentos semicríticos que não precisam ser estéreis. Nesses casos, os capotes cirúrgicos são estéreis. Sua gola também é fechada, comprido, cobrindo os joelhos, mangas longas, punho elástico. Sua abertura agora é nas costas. Diferente do nosso jaleco convencional, esse capote ele fecha nas costas. Então precisa de um auxiliar para ajudar a fechar esse capote. Então deve ser vestido após o profissional ter realizado a antisepsia das mãos. E para vestir, deve segurar o avental pela parte superior de forma que esse se desdobre pela ação da gravidade, tendo o lado interno voltado para quem o veste. Então assim, esse jaleco pode ser feito de um material descartável, que é o que normalmente vocês utilizam na clínica da universidade, tá? O Fabiano da cirurgia ele pede para comprar um kit de cirúrgico, onde tem toda a parte de avental, gorro, máscara, a parte de proteção das bancadas, tudo estéreo. E esses kits são descartados após o uso. Ou de um tecido como um brim, que pode ser esterilizado depois. Na hora que tu abre esse tipo de capote cirúrgico, tu pega pelas pontas, tu abre ele, a própria gravidade faz cair o avental e tu entra nas mangas com as mãos. Nisso o teu auxiliar puxa e amarra as costas, fechando esse capote. Não pode ter contato da mão, mesmo limpa, nesse capote, porque ele é estéreo. Então não pode ser tocado na parte da frente do capote ou mangas com as mãos nuas, sem uma luva estéreo. Então aqui uma sequência. Nesse caso, ele está usando um tecido que pode ser esterilizado. Então, nesse tipo de tecido, ele é lavado, ele é água fervida, e aí depois vai esterilizado e reutilizado. No caso de vocês, ali na clínica da universidade, o Fabiano pede para comprar um kit para a cirurgia que é descartável, tá? Então, ele pega pelas pontas, ele abre o capote dele, entra com os braços na manga, certo? E o auxiliar amarra o capote pelas costas. Essa é a sequência para procedimentos cirúrgicos. Isso não mudou após Covid, tá? Então, o capote cirúrgico, o procedimento de EPIs cirúrgicos ficou até semelhante, diferenciando mais na parte da máscara e do face shield. O avental impermeável, pessoal, é um avental plástico. Esse avental impermeável, ele é utilizado na hora da limpeza. Então vocês vão ver que a universidade dispõe de um ambiente para limpeza dos materiais, aonde lá tem esse avental impermeável, que é usado sobre o jaleco de vocês.
Pessoal, por favor, usem ele, tá? Aquele ambiente de limpeza e materiais extremamente contaminado. E não utilizar esse tipo de capote é querer ter respingo de sujeira sobre a roupa de vocês, sobre o jaleco de vocês. Então, ele deve ser utilizado por funcionários de área de recepção, centrais de esterilização e funcionários de limpeza. No nosso caso, vocês vão ter acesso a esse tipo de capote na parte de limpeza de materiais. A máscara, pessoal, pós-Covid mudou até consideravelmente. A máscara é o EPI que protege as vias aéreas superiores. E hoje, com essa pandemia do coronavírus, que é via de acesso desse tipo de patógeno, a gente está tendo que usar máscaras N95 ou respiradores com filtragem de 95%. Então vai ter uma fotinho dessa máscara N95, aonde a gente usa a máscara N95 e sobre essa máscara N95 a gente usa também uma máscara de procedimento normal. Então essa máscara ela deve ser usada em todos os procedimentos, tá? E deve estar bem ajustada ao nariz, a fim de que não escape ar pelo seu interior e o que embaçaria também os óculos. Essas são as máscaras de procedimento normal. Hoje somente elas não é o suficiente, tá? No passado se usava somente elas. Hoje não mais. Hoje a gente usa a máscara N95, uma máscara de procedimento normal, certo? Sobre ela, e também o Face Shield. O coronavírus em relação às vias aéreas mudou um pouco o nosso dia a dia, tá? Então hoje o nível de segurança em relação à proteção das vias aéreas superiores ficou muito mais rigorosa. Então antes do Covid, algumas pessoas usavam Face Shield, por causa do Face Shield eu não vou usar a máscara. O Face Shield, pessoal, evita respingos. A máscara protege contra a respiração de aerosóis. Então, hoje, Covid, pós-Covid, a gente usa a máscara N95 sobre a N95, uma máscara de procedimento, porque a N95 não pode ser molhada. Essa máscara protege contra umidade e, além disso, o Face Shield. A gente tem diversas máscaras de procedimento no mercado, tá? O importante é que ela seja de tripla proteção. Na verdade, todas que são vendidas para odontologia acabam sendo sem tripla proteção, tá? Então não se encanem muito com isso. O uso adequado da máscara, ela não pode, pessoal, nem sonhando agora, tá? Mas nem sonhando mesmo. Ficar pendurada no pescoço, elas são descartáveis, as máscaras de procedimento. As máscaras N95, elas podem ser usadas por até 10 períodos, quando bem condicionadas, tá? Bem cuidadas. As N95 podem ser usadas por 10 períodos. O que são 10 períodos? Uma manhã é um período. Então, se trabalhar todo dia, de manhã e de tarde, aquela N95 pode ser reutilizada por uma semana. Quando ela é bem condicionada, ela não pode ser dobrada, amassada, não pode pegar umidade e deve ser guardada dentro de um Tupperware com a tampa perfurada. Então não é qualquer maneira de guardar essa N95, tá? Porém, as de procedimento, elas são descartáveis. Trocar a máscara no intervalo entre pacientes. As máscaras úmidas devem ser descartadas, tá? Umedeceu a máscara, pingou nela, molhou, esquece, já era essa máscara, tá? E sempre utilizar a posição correta, para evitar embaçar os óculos. Não toca na máscara depois que calçou as luvas. Isso era uma cobrança antes, mas agora é extremamente mais rigoroso, tá? Calçou luvas, começou o procedimento, não pode botar a mão na máscara. Senão vocês vão contaminar a máscara de vocês. Retirar a máscara somente após a retirada das luvas. Então a gente vai ver que a gente vai tirar as luvas sem tocar na parte contaminada. E após isso, tirar a máscara com cuidado, pelas suas alças. Não puxar na parte que tem maior contato com aerosóis. E a máscara vai na parte de resíduos infectados. Eu vou dar uma conversadinha com vocês sobre resíduos depois, tá? E essa máscara vai dentro dos resíduos infectados.
Se tossir ou espirrar, a máscara deve ser descartada. Isso aqui é uma máscara igual a N95, certo? O que a gente usa hoje? Essas máscaras com filtragem de 95%, certo? Sobre ela, aquelas máscaras de procedimento. Então vai ser uma N95, uma máscara de procedimento e o face shield. Não esquecendo do óculos de proteção. Então esses respiradores hoje estão sendo utilizados, até pouco tempo atrás foi difícil encontrá-los no mercado, tá? Teve uma procura bastante grande por causa da pandemia, mas hoje até está com preço acessível. Uma N95 ela gira em torno de 5, 6 reais hoje. Já teve uma época que custou bastante, tá? Então esses filtros antes ele eram mais utilizados em ambiente com alta taxa de contaminação de doenças respiratórias, como tuberculose. Infelizmente, hoje a gente convive com um vírus que tem uma alta taxa de contágio de vias aéreas. Por isso, agora ela virou obrigatória. Então, após Covid, pessoal, uma máscara de procedimento normal não é o suficiente. Hoje a gente usa uma máscara N95, esse tipo de respiradores. Sobre a N95, a máscara de procedimento normal, certo? E além disso, o face shield. Gorros, pessoal. A indicação de gorro é desse tipo aqui, ó. Ah, ele é feio, ele amassa meu cabelo, ele não é estético. Não interessa agora. A gente está numa época mais crítica. Então tem que ser um gorro que todo o cabelo fique para dentro. E agora é proibido aqueles gorros de tecido. Vai ser somente permitido esses gorros descartáveis. E não pode usar cabelo para fora do gorro, pessoal. A gente está num ambiente que passou uma corrente de alta rotação no dente, aqueles aerosóis ali contaminam tudo. E se o cabelo não estiver protegido dessa maneira aqui, vocês vão levar essa contaminação para um lado e para o outro. Então tem que ser esse tipo de gorro e com o cabelo preso dentro do gorro. O óculos de proteção, como eu falei para vocês, antes a gente pedia, agora é obrigatório, tá? E óculos de proteção tem que ser o óculos de proteção mesmo. Esse óculos que eu estou usando aqui, ó, a lateral dele não veda. Então eu tenho um risco de ser contaminado por causa dos aerosóis que vão entrar pela lateral do meu óculos. É necessário usar esses óculos de proteção, que são vedados na periferia, certo? Não vai ter outra escolha. Os pacientes também devem receber um óculos de proteção, impedindo que no manuseio de materiais entre operador e auxiliar possa cair algum pérfuro cortante no paciente ou respingo de saliva, água e sangue nos olhos do paciente. Então toda a equipe deve usar óculos de proteção e também o nosso paciente. A parte de limpeza, pessoal, esses óculos somente são de acrílico, tá? Então a fricção com álcool pode estragar um pouco esse tipo de óculos. Cuidados que ele arranham bastante também, tá? Então eles podem até não ter uma vida útil tão grande. Eu gosto muito de lavar com água e sabão, meus óculos de proteção. É a maneira que eu consigo manter mais tempo. E suas armações, a parte onde não é acrílico, eu passo álcool 70.